Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Matheus aqui outra vez. Cara, eu sei que eu tô meio sumido, faz tempo que eu não gravo, tava até com saudades, mas correrias da vida, faz parte. Cara, bom, vocês estão vendo na minha tela aí, eu tava conversando com os amigos, eles estavam me perguntando, pô, Matheus, qual configuração, né, você indica para conseguir rodar os jogos que estão chegando aí? O Battlefield 6, o Black Ops 7 e entre outros que estão aparecendo por aí, num preço razoável, até uns R$ 3.500, certo? Mas tem que ser pela Amazon ou Mercado Livre para que chegue mais rápido as peças, né? O computador, de alguma forma. Cara, beleza, aceitei o desafio e fui atrás de uma pesquisa rápida aqui para tentar achar para vocês. Já adianto que Mercado Livre não dá, cara. R$ 3.500 só se for montar sem placa de vídeo. E eu não acho que roda sem placa de vídeo, sendo bem sincero. Eu acho que para rodar bem tem que ter placa de vídeo. Então, fui para a Amazon, fui fazer uma pesquisa rápida, tive que enxugar o máximo que eu conseguia, mas foquei no que era necessário. Um bom processador e uma boa placa de vídeo para conseguir rodar esses jogos, nem que seja no médio ou no mínimo, mas tem que rodar. Beleza? Esse foi o meu critério. Então, vamos ver. Eu estava olhando aqui, esses PCs são PCs bons, PCs legais, mas cara, por exemplo, esse aqui 2950 mais o Radeon Vega. A gente sabe que o Radeon o Vega 8 é o gráfico integrado do processador, apesar de ser um bom processador, é um 7 5700G, né, com 16 GB de RAM, bem interessante. Esse aqui também, ó, Vega 7, então também é gráfico integrado. E aí, pô, velho, gráfico integrado a gente sabe que não dá muito certo no fim das contas, né? Aí, beleza, fui montar a minha configuração. E ficou mais ou menos assim. De placa-mãe, cara, isso aqui é um absurdo. Um achado dentro da Amazon, a gente sabe. Mas aqui eu tô falando de uma MSI Pro H510M, beleza? LGA 1200, DDR4. Vocês vão estranhar duas coisas aqui. DDR4. Por que DDR4? Se eu já falei no canal aqui que hoje DDR4 e DDR5 não tem tanta diferença mais em relação a preço e performance. Concordo, não tem tanta diferença, mas aqui a gente está falando, levando mais em consideração o preço, né? Com uma boa performance, mas ainda com um menor preço. Então, beleza, eu tive que dar um jeito aqui e esse foi o jeito que eu consegui. E vocês vão estranhar que aqui só tem dois slots de memória RAM. Eu sempre falo, pô, não tem que ter quatro, tem que ter quatro para possíveis upgrades no futuro. Por que só dois agora? Como eu disse, estou focando aqui no preço. Foi a mais barata que eu consegui para poder encaixar dentro do orçamento que a gente tinha de R$ 3.500. Tinha que ser de dois slots. Não tinha o que fazer. Se eu fosse colocar uma de quatro slots aqui, a gente ia para 3.700 alguma coisa, quase 3.800. Passava muito do que eu esperava. Então acabei optando pela de dois slots. Mas tudo bem, vai rodar tranquilo. De processador, nós temos aqui um i5, um 12400F. Por que F? Porque é mais barato do que o 12400. Porque ele não tem vídeo integrado. Mas isso não é um problema pra gente, mais pra frente vocês vão entender o porquê. Por que um i5 de 12ª? Porque é o processador que eu uso, é o processador que eu posso falar para você com 100% de certeza que não vai te deixar na mão. Já tem vídeo aqui no canal mostrando que eu rodo o MW3, por exemplo, né, o Call of Duty MW3 a 200 FPS, mais de 200 FPS muitas vezes. Então, tá aqui um i5, pô, vai rodar super bem, bem tranquilo. Para tocar a potência dessa placa-mãe e desse processador, eu tenho aqui em mãos uma Redragon de 500 watts. Cara, R$ 223, isso aqui é um absurdo que a Redragon faz, cara. Conseguindo trazer componentes aí de excelente qualidade, por um preço muito baixo, cara. É um preço muito baixo. É bizarro.
Mas enfim, e por que que eu trouxe essa placa também? Além de ser uma marca conhecida, ela também tem a certificação 80 Plus, que eu já falei no canal a respeito. É uma 80 Plus White, é uma 80 Plus White, tudo bem. Mas você tem a certificação ali e a garantia Redragon de que ela vai funcionar bem e vai te entregar tudo que você precisa. Por que eu não peguei uma fonte maior, de mais potência? Porque não é necessário para o que a gente tem. Não é necessário. 500 watts atende, vai sobrar um golinho ali ainda. Então, assim, atende, beleza. Eu tenho uma fonte de 550 watts e toca muito bem o meu computador. E olha que eu tô começando a colocar mais RGB nele e até então ele tá segurando. Temos aqui também, para poder ajudar a gente aí a rodar as coisas com mais tranquilidade, temos aqui um kit, né, de dois pentes de memória RAM de 8 gigas cada, ou seja, indo aí para 16 gigas a 3.200 MHz. Matheus, 16 gigas hoje tá ficando complicado. Tá no limite, no limite. Concordo com você. Mas hoje, dentro do que a gente tem de orçamento, esse aqui é o mínimo aceitável. Há quem diga hoje que para ficar tranquilo, para ficar de boa, tem que ser pelo menos ali uns 32 gigas. Algumas pessoas quebram e falam de 24, 28, enfim. Mas para usar dois pentes tem que ser 32, só que 32 fica muito caro. A gente sabe que um pente de 16 gigas é muito caro. E quatro pentes de 8 gigas acaba não compensando, compensa mais você pegar o de 16, dois de 16. Enfim, no caso aqui estamos usando dois de 8 gigas, 16 gigas no total, dois pentes para ativar o Dual Channel e ter uma performance excelente com esses 3.200 MHz. E aqui temos a tão esperada meio que cereja do bolo que eu estava falando para vocês. Consegui no precinho de R$ 1.300. Eu estou arredondando, né, os valores, normal. De R$ 1.300, uma 3050, cara. 3050. Eu sei que é 6 gigas de VRAM. Concordo que também ali tá no limite. Às vezes pode falar, ah, vai faltar. Mas, cara, dá para rodar com 6 gigas de VRAM hoje ainda, né? Claro, como eu falei, você vai ter que deixar o gráfico no médio, baixo ali, mas, cara, você vai jogar. Você não vai ficar fora da jogatina. Você não vai rodar com os melhores FPS do mundo, você vai rodar 60, 70 FPS ali, vai. Mas você vai estar na jogatina com seus parceiros, você vai poder participar da resenha tranquilamente, sem crise, vai conseguir jogar. E uma placa de vídeo aqui para poder ter o gráfico dedicado, né? Tem os gráficos dedicados para estar tranquilo, sem pensar que vai sobreaquecer o processador ou vai dar gargalo porque o processador não vai aguentar manter. Então, assim, tranquilinho, tranquilinho. Para poder armazenar os jogos, eu coloquei aqui duas opções. Essa aqui da SanDisk de 500 gigas de R$ 265, né? Se você escolher essa opção de SSD, de R$ 265, o valor final vai ficar por volta de uns 3.400 e alguma coisa, não me lembro muito bem agora, mas vai ficar dentro dos 3.400. É um SanDisk SSD NVMe, então velocidade aí a gente sabe que é muito maior do que um SSD SATA, então vai ser muito melhor para vocês. A leitura e gravação não são as mais rápidas do mercado, concordo, mas não deixa a desejar. E como vai estar direto na placa-mãe, vai ser muito mais fácil a transferência de arquivos entre armazenamento e placa-mãe. Então, assim, beleza, tranquilo, vai ajudar bastante. Se você tiver com um pouco mais de grana, você pode optar. Eu peguei um da Kingston, um NV3 de 1 TB. Eu achei por R$ 405. Com esse SSD aqui, vai dar uns R$ 170 a mais do que a gente esperava, do que o orçamento final, mas você pensa aqui que você tem 1 TB para armazenar seus jogos. Se você puder, eu recomendaria esse 1 TB, porque a gente sabe que a gente vai ter que dividir aqui o SSD entre jogos e sistema. Então, pô, quanto mais armazenamento, melhor. Aqui vai ficar limitado, né? Porque aqui a gente tem 500 gigas, mas vai ter que trocar também com
espaço ali com o sistema, né, com o Windows. Então, tenta juntar um pouquinho mais, vai no de 1 tera, não precisa ser nem esse aqui, não precisa nem ser esse aqui, mas tenta arrumar o de 1 tera, fechou? E para comportar onde vai ser o berço deste PC que está nascendo, lembrando, isso aqui é um PC de entrada, com peças relativamente de entrada, aberto a upgrades no futuro aí, conforme você vai juntando mais grana, você vai fazendo mudanças nas peças e vai conseguindo melhorar ele. Então, o berço, eu peguei um gabinete genérico qualquer, porque a gente sabe que essa parte é mais estética do que funcional. Você podia colocar esse computador, colocar esses componentes numa caixa de sapato, que ainda assim iria continuar rodando e tendo o desempenho que ele sempre teve. Então, beleza. E aqui, então, eu peguei um gabinete de R$ 160, um TGT Legion Mini Tower. Pô, esse aqui é Mini TX. Pô, muito triste. Vou procurar um gabinete agora. Ao vivo. Ao vivaço. Mini Tower. Aqui, pronto. Ficou até mais barato. R$ 124. Um Mini Tower comporta aqui Mini TX e Micro ATX, que é a nossa placa-mãe Micro ATX, por R$ 124. Até mais barato do que o que eu tinha achado. E ele ainda tem, eu acredito que ele vai com essas fãs RGB aqui. Não que vai fazer muita diferença, porque a gente não tem onde colocar na nossa placa-mãe. Mas beleza, ele é só um berço para você conseguir colocar os seus componentes. Beleza? Então, ó, vamos lá fazer as contas. Porque aqui a gente prova que as coisas funcionam. Então aqui nós temos uma placa-mãe de R$ 384, vamos arredondar para 385, mais o processador de um i5 12400F, mais a fonte da Redragon de R$ 223, mais o kitzinho da HyperX de, vamos arredondar para 330, mais a placa de vídeo 1300, mais o SSD de R$ 265, mais o gabinete de R$ 125. Então a gente finaliza aqui com R$ 3.496. Ainda sobrou R$ 4 aí para você, sei lá, comprar um chocolate no mercadinho da esquina da sua casa. Mas a aposta, né, o desafio está cumprido. Conseguimos montar um computador relativamente bom, né, de entrada, mas que vai rodar esses jogos com R$ 3.500. Foi difícil, foi difícil. Eu tô gravando agora, são 10h45 da noite, eu tô desde as 8 horas da noite fazendo essa pesquisa para tentar achar as melhores peças com os melhores preços. Fiz diversas pesquisas no Mercado Livre, não consegui fazer esse desafio lá, então tive que vir para Amazon. Mas enfim, deu bom, no fim das contas. Eu vou deixar o link de todos esses componentes, inclusive desse gabinete aqui, na descrição, ok? Vou deixar na descrição aí, caso vocês queiram montar esse gabinete. Para quem tem um filho aí, tem um molequinho e, pô, tá pensando se compra um videogame ou se compra um PC, eu sempre vou recomendar o ainda para jogar com os amigos, jogar com você, paizão aí, que tá levando ele por esse mundo dos games, tá de parabéns. Então, eu sempre vou recomendar o computador do que o videogame. Eu vou deixar o link de tudo na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até mais.